As minhas canecas agora, cada semana eu uso uma caneca diferente. Estou feliz demais, viu? Porque o pessoal está me dando as canecas de presente. Você está aqui no Café com Superação. A gente estamos aqui para ouvir a sua história, mas antes de praxe, eu quero que você dê um ótimo dia, um dia abençoado para todos que estão hoje na nossa live. Então, tá bom. Bom dia a todos. Eu espero que a bênção do Senhor esteja na presença de cada um de vocês, né? Que o Espírito Santo venha nos dar discernimento, sabedoria em tudo que nós formos fazer, né? E que nós nunca esquecemos que nós somos capazes, por mais que as pessoas dizem o contrário, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, a palavra que eu tenho para dizer para vocês é que até aqui o Senhor me sustentou e eu creio que Ele vai continuar a obra que Ele começou. Tá bem? Amém. Eita, bom dia gostoso, né, gente? Como é bom ouvir falar de Deus, né? Já começa o dia com o coração radiante. Vamos lá, pessoal, da gravação. Vamos começar em 1, 2, 3, que eu vou chamar a Eni de novo e a gente vai começar a nossa gravação. Vai ficar, viu, Eni, no nosso canal lá. Eu estou pedindo a sua autorização Recording para a gente stopped. essa história, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Recording in Antemão que vocês tenham progress. Bom dia, bom dia, bom dia. De antemão que você tenha um ótimo dia abençoado, tá? Repleto de bênção, repleto de Deus. Estamos hoje novamente no Café com Superação, o evento mais importante da Rede Águias, que é aquele evento que que todos os líderes águias sentam para ouvir a história do próximo, história com H maiúsculo, história de superação mesmo. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a história da Eni, lá do Paraná, tá? Minha líder, é contigo, o que você precisar, estou por aqui o tempo todo, tá? Bora para cima do gigante. Tá ok, então, gente. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui e agradecer a liderança também, né, por ter me dado essa oportunidade de poder compartilhar, né, o meu testemunho com todos vocês. A minha vida sempre foi um propósito de Deus, mas a gente não sabe, né, mas Deus vai trabalhando. O meu nome é Enide Fátima Dil, eu moro na cidade de Cascavel, Paraná, sou filha de Ervino e Paulina Dil, tenho 5 irmãos, que é o Eloy Paulo Dil, que já é falecido, o Luiz, Pedro Dil, Ederli, Francisco Dil, a Classissa Lete Dil e o Ivan José Dil, que são 2 falecidos e os outros estão vivos. E sempre tive uma vida muito abençoada, assim, com a minha família, porque a minha família, os meus pais sempre foram um exemplo para mim. Tanto meu pai como minha mãe, eles sempre foram pessoas de trabalhar muito, mas também de ensinar princípios para a gente, né? Nós fomos criados, eu sempre digo que nós fomos criados para trabalhar, porque porque eu sempre via o meu pai batalhar e fazer, era isso. Eu nasci na cidade de Barracão, aqui no Paraná mesmo, mas quando eu tinha 3 anos de idade, nós fomos para o Rio Grande do Sul. Meu pai mudou para lá, em Pinhal, no Rio Grande do Sul. E lá o meu pai sempre trabalhou de marceneiro, de ferreiro, coisas assim. Ele sempre teve o trabalho dele. E a minha infância começou ali, né? O primeiro ano de escola, tudo começou ali, em Pinhal, no Rio Grande do Sul. E a nossa vida era uma vida assim tranquila, não era uma a gente não passava dificuldade porque meus pais sempre foram de trabalhar mesmo, mas era uma vida simples. Mas eu logo na minha adolescência, na minha infância, eu tive o problema de abuso. Então eu sempre tive muita dificuldade assim para lidar com isso, sabe? Mas eu sabia que Deus tinha um propósito comigo. E sempre quando eu rezava, eu falava, Senhor, um dia isso vai mudar, né? Que os anjos de Deus iam estar do meu lado, que eu ia, por mais que eu apanhava muito, por mais que eu, né, os meus pais não sabiam, porque eu sempre era ameaçada, não podia contar, mas até que
foi amenizando. Um dos meus irmãos descobriu e daí começou a me apoiar um pouco. E daí a gente morou ali um bom tempo, daí mudamos para Barracão, para Rodeio Bonito, um pouco mais perto de Porto Alegre. Daí lá o meu pai tinha fábrica de móveis, tinha os funcionários, tinha tudo. E eu cuidava muito do meu irmão mais novo, que ele era deficiente, né? Ele tinha síndrome de Down. Então, eu ficava mais em casa com a minha mãe, com os meus irmãos. Mas eu era aquela menina com um jeito de menino, sabe? Porque eu brincava muito com meus meninos, com meus irmãos. E o meu pai era uma pessoa muito presente, assim, para nós. A minha mãe já era a cabeça da casa, tipo assim, minha mãe sempre foi bem lutadora, bem batalhadora. E o meu pai era aquela pessoa, assim, que ele trabalhava o dia todo, ele fechava a fábrica de móveis e ia tocar gaita pra gente, ia fazer mate doce para nós tomar todo mundo junto à noite, ia corrigir nossos cadernos. Era aquele pai bem presente, bem enérgico, bem assim, que nem eu falo, era como se a gente vivesse num quartel, né? O meu pai sempre foi bem durão, bem firme, mas era muito pai mesmo, sabe? E a gente teve uma vida bem difícil, sabe, ali em Rodeio. Daí, quando nós estávamos bem estabilizados, tipo assim, que meu pai tinha fábrica, tinha depósito, tinha uma casa boa, nós morávamos bem naquela época. Daí, meu pai sofreu um acidente, cortou os dedos na máquina, né? E ficou um tempo, assim, bem ruim. Daí, o pai decidiu voltar a morar para o Paraná. Daí, nós íamos morar em Bom Jesus novamente. Ali, o pai montou de novo a fábrica de móveis. Quem cuidava mais era um dos meus irmãos mais velhos, porque os dois eram gêmeos, né? E um deles que cuidava da fábrica de móveis. E a gente continuou batalhando, trabalhando, né? E o pai montou um açougue também ali, depois montou uma loja. Só que meu pai resolveu pegar um sócio para essa loja. E esse sócio acabou roubando nós, né? Acabou roubando tudo que meu pai tinha. Acabamos falindo, na verdade. Daí, quando eu tinha uns 13 para 14, uns 14 anos para 15 por aí, foi quando o pai, não, eu tinha 13 anos. Foi quando o pai resolveu de vender tudo lá e vir embora para Cascavel. Mas daí quando nós íamos embora para Cascavel, quando o pai perdeu tudo, ele deu tipo uma depressão nele, ficou bem doido assim, bem fora da casinha, coitado. E os meus irmãos eram todos os novos ainda, né? O meu irmão mais velho, que já era marceneiro, tipo assim, um deles, ele ficou tomando conta da fábrica de móveis. O pai alugou aquelas máquinas, não sei se foi feito bem o plano assim, né, que eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ele ficou em Barracão cuidando dessa fábrica e nós íamos para Cascavel. E nós morávamos numa casa enorme lá, né, tinha dois, três carros, tinha a caminhoneta, tinha a Fusca, tinha coisa assim. E quando nós íamos para cá, a gente veio, tipo assim, com um Fusca e com uma mão na frente e outra atrás, que nem a gente fala, né? Mas o meu pai tinha comprado um lote aqui em Cascavel, daí eles falaram, não, vamos para lá, que tem um lote lá, a gente... Daí quando o pai chegou aqui, que ele foi ver esse lote, ele tinha sido enganado, era um lote lá no meio de uma lamaçal, que misericórdia, que não tinha nem como construir, não tinha nada. Ele perdeu o lote, é verdade. Mas daí ele conseguiu um emprego novamente, né? A minha mãe daí vendia, virou tipo sacoleira com as poucas coisas que ficou da loja, né? De roupas. A mãe começou a vender tipo de sacoleira, vender nas casas assim. E os meus irmãos, todo mundo tinha que trabalhar daí, né? Os mais velhos começaram a trabalhar em mercado, em panificadora, de doméstica, foi assim. E daí começou tipo uma revolta muito grande, porque daí você tinha as coisas, mas daí você tinha que trabalhar também. E como nós tínhamos um irmão deficiente, eu e o outro meu irmão mais novo, que mora em Curitiba, a gente cuidava mais desse meu irmão. E foi continuando a nossa vida assim.
E eu, mesmo assim, eu sofri abuso de vez em quando, sabe? Apanhava muito, muitas vezes eu desmaiava, eu chegava a ficar isolada, escondida no meio de umas árvores que o pai tinha de plantação, de fruta, assim, né? Eu ficava escondida lá, tinha muito medo de contar para minha mãe, porque eu achava que ia ser pior, né? Eu era muito ameaçada, mas eu sabia que quando eu rezava, eu pedia para Deus, Deus dava aquela luz, sabe? Aquele clarão, assim, eu sentia que eu ia conseguir, que eu ia em frente. Até que uma vez me convidaram para mim ser catequista da igreja. Daí eu fui, comecei a ser catequista dessa igreja e comecei a melhorar, tipo assim, o meu sentimento. Daí eu vi que aquilo era errado, eu não aceitava mais. Daí quando eu comecei a não aceitar mais, foi a perseguição, tipo assim, sabe? Foi bem triste, tipo assim, porque eu sofria muito com isso. Mas eu tinha fé que ia mudar, porque nós fomos criados assim do trabalho para a igreja e para a escola, era isso, a gente não era assim. Os meus pais, a gente rezava terço toda noite, tipo assim, a gente tinha uma vida assim bem cristã, tipo assim, sabe? Mas aquilo não me preenchia, não me preenchia, eu não conseguia, tipo assim. E daí esse meu irmão, ele era muito contra tudo que a gente fazia. Ele inventava histórias para meu pai, então eu era sempre chamada de vagabunda, de sem vergonha, de que não prestava, que não sei o quê. Mas eu não era nada disso, tipo assim, né? Eu não podia chegar atrasado 5 minutos da igreja ou da catequese que eu estava dando, que eu já era taxada como a sem vergonha, sabe? Porque sempre tinha histórias que eram inventadas a meu respeito. Mas eu fui superando, eu fui tendo a certeza, assim, que um dia ia mudar tudo isso, sabe? Daí, quando nós estava assim, já estabilizado, o pai conseguiu comprar uma casa aqui em Cascavel, e e os meus irmãos que estavam em barracão voltou para cá, começou a trabalhar também, né? Começou a se organizar. Os meus irmãos estavam trabalhando também, cada um tinha sua bicicleta, que a gente falava, né? O pai tinha o carro dele e tal. E o pai pegou de gerente numa fábrica de móveis aqui. E começou a trabalhar. Estava tudo se normalizando, tipo assim. Mas daí o meu pai sofreu um acidente, novamente, né? Sofreu um acidente e ficou 2 anos de cama. Deu traumatismo craniano, estourou fígado, baço, estourou tudo. Acabou né? Detonou meu pai, tipo assim. E ele ficou com muitas sequelas, sabe? Ele ficou inconsciente, ele ficou com amnésia total, quase 2 anos. Então a gente sofria muito com ele, sabe? Daí o pouco que nós adquirimos na época, que daí tinha o lote, 2 lotes, tinha casa, tinha tudo, a gente foi se desfazendo, tipo assim, para poder se estabelecer novamente. E esse meu irmão mais velho, que é marceneiro até hoje, ele, tipo assim, segurava as pontas em casa, sabe? Trabalhava dia e noite. Eu lembro que eu levava comida para ele na empresa, né? Onde ele trabalhava, que ele dava umas nem sequer na quadra de cima da casa. E, e eu ajudava a mãe com meu irmão deficiente e com meu pai. E, e a gente ficou assim muito tempo desse jeito, sabe? Até que o pai melhorou, daí o meu irmão ajudou ele a comprar umas máquinas, que ele queria trabalhar. Daí ele fazia alguma reformazinha, assim, alguma coisa de móveis que ele gostava, e montou daí como se fosse uma feirinha, assim, de frutas, de verdura, né, que ele tinha uma horta muito boa, e daí começou a trabalhar nisso. Mas era muito difícil para a gente naquela época, porque tinha lote e casa para pagar ainda, daí o meu irmão conseguiu negociar, né, esse outro lote, entregamos para a imobiliária que foi comprado, e a imobiliária abateu as prestações da casa, né? Para a gente não perder essa casa.
E continuamos, os outros irmãos tudo trabalhando, cada um trabalhava para si, tipo assim, ajudava pouco, mas ajudava, né? E a gente foi levando a vida assim. Quando chegou uma época, eu estava com 17 anos, mais ou menos, daí eu arrumei meu primeiro namorado. Daí a minha vida começou um inferno, tipo assim, porque eu não podia sair em lugar nenhum, porque eu era taxada como sem vergonha, como tal, porque esse meu irmão me inventava muita história para o meu pai. E eu pensava assim, nossa, mas eu sempre sou chamada disso, daquilo outro, e já que sou chamada, eu vou fazer, tipo assim, né? Daí comecei a ter um relacionamento com esse meu namorado. E acabei engravidando, mas engravidei sem saber, tipo assim, engravidei. Naquela época, imagina, 40, há 38 anos atrás, você engravidar era o fim do mundo, né? Mas eu engravidei e não foi nada fácil, sabe? Apanhei umas 4, 5 vezes esse meu irmão, quando ele soube. Queria matar a família, queria fazer o escambau, foi a maior intriga, assim, da família, sabe? A família do pai da minha filha vinha na minha casa de facão, fazia, sabe, aqueles escarcéus, coisa de não ter sentido. Eu, umas 3, 4 vezes, quase perdi minha filha por causa disso. Mas eu amava ser mãe, eu não tinha noção do que eu ia passar, mas foi um presente de Deus, foi a coisa assim mais linda que Deus me deu na época, foi eu ser mãe. Eu lembro que quando eu fui fazer o exame, estava cheio de mulherada lá, né, e daí eu dei pulo de alegria, eu gritava, eu falava, nossa, que bom que eu vou ser mãe, meu Deus, eu não acredito que era a única coisa boa que eu dizia assim, isso é meu, eu fiz, tipo assim, sabe? Era uma coisa assim que todo mundo falava, mas o teu marido já sabe, eu falava, não sei se ele sabe, né? Não queria saber a história, né? Mas foi bem difícil, porque daí, na época, os vizinhos, todo mundo, né? E mais os comentários que tinha, eu era bem taxada, assim, bem visada como uma vagabunda, na verdade, né, naquela época, né? Mas eu continuava, tipo, o padre me conhecia bem, né? Sabia da minha história e confiava em mim, tipo assim, eu continuei dando catequese até eu quase ganhar minha filha. Daí ganhei minha filha e fiquei tranquilo. Daí resolvi de casar porque eu tinha filha, né? Mas as famílias era muita intriga, muita briga, não dava certo, não tinha como. Daí casei num ano, no outro ano separei. Daí criei minha filha até os 10 anos, sozinha. Quando eu separei, a minha filha ia fazer 1 ano, 2 aninhos, eu, o meu pai me ajudou a comprar meu primeiro salão de cabeleireiro. Daí meu pai me ajudou a comprar, por mais que ele nunca foi a favor da minha gravidez, ele ficou mais de 40 dias sem falar comigo, mas ele nunca me maltratou, tipo assim, né? A minha mãe é uma mulher muito sábia, né? Minha mãe falava, não, vamos apoiar, vamos ajudar, tal. E como meus pais sempre me ajudaram, não posso reclamar disso, sabe? E daí eu ganhei esse salão e comecei a trabalhar. Daí o meu pai fez a casa nova e deixou uma parte da casa velha para mim. Então eu tinha minha casinha separada ali, meu pai falou assim, ó, agora você se vira, você tem as coisas, eu não vou mais sustentar ninguém. Por mais que eu ajudava em casa, eu ajudava a fazer, cuidar do meu irmão, das coisas da casa da mãe, né? Mas o pai falou, eu comecei a me virar. Então eu comecei a trabalhar, eu fiz eu fiz 18 anos em julho e em setembro eu ganhei minha filha. E sempre trabalhei com salão e com vendas. Eu gostava sempre de vender coisas. E eu tinha um movimento muito bom no salão. Então eu trabalhava com vendas na época. Vendia assim, naquela época tinha mais era Avon, era, né? Coisas assim, não tinha que nem depois, mais tarde, né?
E a gente foi levando a vida, foi fazendo e tal. Daí, quando a minha filha tinha 10 anos, eu conheci o pai do meu filho. Daí a gente resolveu de casar, né? 10 anos depois. Mas o pai do meu filho era uma pessoa que era bipolar e era desviado. Então, na verdade, eu casei com uma pessoa totalmente perturbada. Eu com uma bagagem enorme de traumas, de sofrimento, de coisas negativas, e casei com uma pessoa assim. Mas eu creio, hoje eu entendo, eu creio que Deus colocou na minha vida porque era para mim mudar de vida. Era para mim ser curada de tudo aquilo ali, era para mim ser liberta de tudo aquilo ali. E eu fiquei 3 anos com ele, daí eu engravidei do meu filho. Mas ele, por ser bipolar, ele tinha um amor obsessivo, assim, sabe? Ele falava para mim que se ele pudesse, ele me colocava numa caixinha de vidro e guardava. Então ele tinha um ciúme, assim, doentio. Era algo, assim, que não tinha explicação, sabe? E eu sofria muito. A minha filha me livrou da morte muitas vezes. Eu tive problemas muito sérios, né? Várias vezes apanhava muito dele também. E por eu viver uma vida de agressividade, eu também reagia, né? Então, dava de frente, daí não tinha condições. Daí, quando eu ganhei meu filho, com 20 dias, como ele era doente, né? Mas ele não queria se tratar. Ele teve uma crise muito forte. Meu filho começou a chorar, 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 e ele teve uma crise e pegou meu filho e jogou. Pegou o filho assim, enrolado na mantinha e jogou no sofá com tudo. E a minha filha correu, pegou ele, foi para casa do pai, que nós morávamos bem pertinho do meu pai. E, e ali eu comecei, eu briguei com ele, né? Eu mesmo de dieta, com 20 dias só, cheia de ponto, muito fraca. E eu briguei com ele e eu inventei de falar para ele que ele não era homem para ser pai, porque ele agiu daquela forma. E quando eu falei isso, ele me violentou também, cheia de ponto. Então, para mim, foi um trauma muito grande aquilo, foi um sofrimento muito grande. Eu passei, tipo assim, quase 4 meses numa crise de depressão pós-parto. E até que eu conheci uma senhora, uma pastora, que me ajudou muito, sabe? Ela vinha na minha casa, ela me ajudava, ela falava: olha, filha, você vai ter que mudar, você vai ter que baixar um pouquinho da guarda, porque daí eu me tornei uma pessoa assim, amarga também, né? Uma pessoa difícil, porque eu não aceitava mais aquilo. E a minha cunhada, na época, me ajudou muito também, mas eu entendia que ele era doente também, né? Então a gente ficava naquela. Eu gostava muito dele, mas a minha cunhada ajeitou e me ajudou bastante. E eu não contei para minha família, só a minha filha que sabia. A minha filha viu tudo, a minha filha que fazia curativo em mim, a minha filha que me cuidou quase 4 meses. Meu pai me levou para o médico, mas porque achava que eu tinha levado um susto porque ele jogou a criança, né? Mas na verdade não, eu tava todo detonado. E mas mesmo assim, Deus foi fiel comigo, Deus me deu força e essa pastora me ajudou muito. E ela sempre falava que Deus estava no controle, que Deus ia me ajudar, que Deus ia mudar a minha vida. E o meu ex-marido não aceitava eu na igreja católica. Começou aquelas brigas, até que a minha cunhada falou: não, o jeito é vocês separarem, porque ele não te respeita e você não tem mais paciência com ele, você não tem mais jeito, né? Daí eu peguei, daí separamos. Meu filho tinha 10 meses na época. E a minha cunhada sempre me ajudou muito, meus pais sempre me ajudaram muito, mas meus pais não sabiam. A minha mãe mesmo ficou sabendo agora, depois do que, de uns 15 anos para cá, acho 20 anos, né? Que a minha mãe ficou sabendo disso, né?
porque eles tinham um ódio, assim, do meu ex-marido, que, meu Deus do céu. E o meu pai, ele era uma pessoa, assim, durona, mas ele sempre foi uma pessoa, assim, de defender muito. Se ele soubesse disso, tinha matado ele, com certeza, né? E daí eu passei por tudo isso. Mas eu creio que era um trabalhar de Deus na minha vida, porque assim eu mudei, né? Que eu sempre falo, Deus colocou uma pessoa obsessiva, uma pessoa doente, uma pessoa ruim na minha vida, mas para mim me converter ao Senhor, para mim me libertar, me tirar todo esse trauma, tudo que eu passei. E foi o que o Senhor fez. E essa pastora falou: olha, você é uma pessoa assim que é espontânea, você sabe falar, você sabe se expressar, você podia fazer um curso. Faz um curso, você já dá catequese, você pode ir para a igreja e você pode se tornar uma pastora. Pastora é quase igual uma freira, ela falava para mim, sabe? Porque como eu era muito católica, né, ela falava assim. E daí a minha filha começou a ir nessa igreja e graças a Deus eu conhecia Jesus de verdade e Deus transformou a minha vida totalmente. E assim eu consegui ter uma vida assim de paz, eu digo, né? Porque quando você tem paz no coração, o resto a gente corre atrás. Quando você tem saúde, o resto você corre atrás. Mas quando você não tem, daí se torna mais difícil, né? Então, eu tive minha filha, tudo, né? E o meu filho, a minha filha na época me ajudava muito, muito. Daí depois que eu separei, a minha filha estava com 14 anos, daí resolveu de casar. Daí ela falou: mãe, ela já tinha se batizado na igreja evangélica, eu também. Daí ela falou: mãe, eu vou me casar, porque eu conheci esse rapaz, e Deus tinha me mostrado mesmo, que era um rapaz de Deus e que eles iam se casar. Daí eu falei: não, filha, já que é de Deus, pode ter certeza. Daí eu meio pressionei mesmo, falei: não, vamos viver junto, porque eu sei que é de Deus. E daí o nosso pastor, na época, conhecia bem, tanto eu como ela, falou: não, eu abençoo o relacionamento deles, por mais que eles não podem casar, porque eles são novos, mas eu abençoo e eles vão ter uma vida com Cristo. E daí a gente teve uma vida assim, eu e ela. Daí eu montei o salão, tinha um salão ótimo, com bastante funcionários, eram prestadores de serviço para mim, que era um centro de estética que eu montei, e estava tudo bem. Daí quando foi, daí eu resolvi fazer faculdade de teologia. Daí comecei a fazer faculdade de teologia. E Deus me usava muito, muito, muito. Era assim, era incrível. Eu sempre digo que um dia ainda eu vou restaurar tudo que eu não estou conseguindo agora, mas eu vou. Porque o Senhor me usou muitas vezes para abençoar pessoas, para curar pessoas, para aconselhar pessoas, para livrar pessoas da morte que passavam pela mesma coisa que eu passei. E assim fui levando a minha vida. Daí, quando a minha filha decidiu casar, ela casou, engravidou, né? Casou com 14 anos, com 16 ela engravidou. Daí a minha mãe ficou bem doente e a minha mãe resolveu mudar de Cascavel para Curitiba porque ela fazia tratamento lá na Santa Casa em Curitiba. Daí eles venderam tudo aqui. Eu fiquei cuidando um bom tempo a mercearia que eles tinham uma sala comercial bem grande, tinha casa, tinha minha casa, tudo, né? Eu aluguei minha casa e fiquei na casa da minha mãe, trabalhando com o salão e com vendas, que daí eu era supervisora da Herbalife na época, e, e fiquei morando ali. Daí, quando foi em 2005, eu terminei minha faculdade de teologia. Nossa, foi um trabalho de Deus assim maravilhoso, sabe? O Senhor me liberou perdão, eu consegui perdoar meu ex-marido, consegui perdoar meus irmãos, eu consegui restaurar minha vida. Foi assim, foi muito grande a obra de Deus na minha vida. Mas daí em 2007
o meu irmão foi assassinado. Deus tinha me mostrado uns 3 meses antes da morte dele. E eu não sabia como fazer, porque ele morava do meu lado da minha casa. E na época a gente não se relacionava bem, porque ele tinha bar, e daí eu fazia culto familiar em casa, e ele ficava bravo por causa daqueles barulhos de crente, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu sei que a gente não se relacionava bem. Mas mesmo assim, eu chamei minha cunhada, eu falei, ó, Deus me deu a visão assim, assim, e o meu irmão, você tem que orar, porque o meu irmão Deus vai permitir que algo aconteça com ele, porque um dia ele vai pagar tudo que ele fez, né? Porque ele tinha se envolvido em droga, nossa, era uma vida assim bem triste, sabe? Mas mesmo assim, a minha cunhada falou assim, é teu irmão, você que se vire, você que vai falar, né? Daí eu lembro que eu fiz a campanha de 21 dias de Daniel, a oração de Daniel, e fui conversar com meu irmão. Quando eu cheguei assim para conversar com ele, ele falou assim, mano, velho, você sabe que não tenho salvação mesmo, você sabe que eu já matei um cara, matei outro, não sei o quê, e começou a contar as coisas dele. E você está conversando comigo por quê? Com tudo que eu fiz para você, por que que você quer falar comigo? Eu falei, não, porque hoje eu sou uma outra pessoa e eu quero que você saiba que Deus me avisou que ele quer te livrar da morte, ele quer que... Ele falou assim, não tem mais jeito não, minha vida não tem mais jeito, não sei o que e tal. E eu não, mas eu não aceitava aquilo, eu pensava assim, meu Deus, no meu coração eu já tinha perdoado tudo aquilo, sabe? Mas eu pensava assim, mas tem que haver algo, né? Mas mesmo assim eu falei, daí ele começou a chorar, e ele pediu perdão para mim de tudo que ele fez. Eu também pedi perdão para ele. A gente se perdoou e deu em torno de 3 meses e ele acabou sendo assassinado da mesma forma que Deus tinha me mostrado, do mesmo jeito, no mesmo lugar, tudo. Mas na hora que ele foi assassinado, ele gritava bem alto. Aí uma irmã morava bem na frente da casa dele, ele gritava que ele tinha certeza que o Deus da irmã dele era eu, né? Se o Deus da minha irmã existe, tem misericórdia de mim, me perdoa e me livra do inferno, né? Ele falava. Então eu creio que Deus trabalhou na vida dele, perdoou ele e ele está na glória com Deus, porque cada vez que eu orava, Deus me dava essa paz no coração, sabe? Deus mostrava para mim que tinha feito a obra da forma dele, do jeito dele, da hora dele, mas Deus tinha feito. Daí depois disso, parece que a minha vida assim mudou mais ainda, sabe? Mudou mais ainda, Deus me usou muito. Até no dia que ele faleceu, eu que preguei, eu que fiz o ato fúnebre dele, porque o padre ele não era católico, ele não participava de igreja nenhuma, o padre não quis fazer. E daí o nosso pastor na época, o meu pastor titular, falou, ó, Deus te deu a visão, Deus te mostrou tudo, então o cargo é seu, você que vai lá e você que vai fazer e pronto. E eu tinha feito uma cirurgia, que eu tinha feito implante nos dentes, eu tinha feito uma cirurgia e eu fiz a cirurgia na quinta e no sábado ele faleceu. E Deus me usou de uma forma assim que eu não podia nem abrir a boca, porque eu estava com máscara, eu estava toda cheia de ponto. Mas ali o Senhor me usou grandemente. Ali a minha família começou a me ver de outra forma, porque até então era a santinha do paoco, que eles falavam, né, na época, que aprontou mais do que devia, e daí agora queria dar uma de crente. Mas para tudo Deus tem a hora, né? Deus tem os propósitos dele, a gente não pode julgar, a gente não pode questionar. E eu nunca fui de murmurar, nunca fui de questionar. Eu sempre pensava, eu vou conseguir. Até me tornei muito tempo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa metida, assim, sabe? Mas na minha, sabe? Nunca humilhei ninguém, nunca passei por cima de ninguém para tentar subir na vida ou ganhar alguma coisa. Eu ganhava meu dinheiro, gastava comigo mesmo, mas era
era coisa minha. E, e assim fui levando a minha vida. Daí veio a transferência para mim morar para Santa Catarina. Daí a minha filha já era casada, já morava em Santa Catarina, já tinha mudado para lá, já tinha me dado 2 netos, tinha um casal de netos abençoados. Daí eu fui morar para Santa Catarina, eu e o meu filho. Daí ficamos 10 anos em Santa Catarina. Lá eu trabalhei muito com famílias alcoólatras, com famílias drogadas, com famílias com problemas de abuso, com um monte de coisas. Eu trabalhava com células, então eu resgatei muitas famílias para a honra e glória do Senhor, né? Deus me usou muito nisso. E eu conheci uma família de uma senhora que ela também foi muito abusada pelo irmão, e a mãe dela estava com câncer, e a mãe dela falou assim: olha, pastora, eu vou deixar minha filha para a senhora cuidar. Mas a mulher era mais velha que eu, essa filha dela. Ela era especial. Eu vou deixar o meu aposento para ti em juízo, eu vou deixar tudo para a senhora cuidar da minha filha. E daí não deu 2 anos, mais ou menos, que ela falou isso. O meu filho já fazia um ano que tinha voltado para cá para fazer faculdade, para estudar, né? E daí eu adotei essa senhora. Adotei judicialmente essa senhora, cuidei dela. E daí viemos para cá. E daí em 2015, no que o meu filho veio para cá, ela já estava comigo, já fazia quase um ano que ela estava comigo. A mãe dela não tinha falecido ainda, mas ela já posava comigo, ela já ficava comigo para acostumar, tipo assim, né? Daí me deu um pequeno AVC. Daí quando me deu AVC, eu fiquei bem lesa, assim, eu fiquei uns 4 meses sem muita noção das coisas, eu perdi bastante a memória, né? Mas eu sabia que eu tinha que ir em frente porque eu tinha um propósito de cuidar daquela mulher. E ela me chamava de mãe, ela me tratava minha mãezinha e tal. E eu sei que eu cuidei dela quase 8 anos. Daí, quando eu descobri que ela estava com câncer, eu falei para minha filha, eu vou embora para Cascavel de volta, vou pegar a transferência e vou embora para Cascavel, porque lá tem o Sion que eu vou conseguir tratar o câncer dela. Mas daí nós viemos para cá em 2019, e no começo da pandemia, em julho de 2020, ela faleceu. Mas eu sabia que para tudo Deus tinha um propósito. Como sempre, Deus ele nos prepara, ele nos fortalece, ele nos dá sabedoria, mas a atitude tem que ser nossa, né? A atitude tem que ser nossa, não pode ser de outra pessoa, porque eu sempre falo, Deus ele trabalha na nossa vida quando nós abrimos a nossa vida para ele. Senão ele não trabalha, né? E daí quando ela faleceu, daí eu mudei nessa casa aqui. Daí quando nós mudamos aqui, dali a pouco a minha mãe se acidentou, e através do acidente da minha mãe, daí eu fui para Curitiba, fiquei uns 3 meses lá, e daí conversando com meu irmão, tudo, eu falei, não, eu vou cuidar do meu pai, né? Minha mãe faleceu, fez 2 anos, vai fazer 2 anos agora em novembro. Daí, não, vai fazer 3 anos, eu acho, em novembro. Daí eu comecei a cuidar do meu pai. Daí, quando a minha cunhada veio para cá, essa bênção aí da minha vida, que é a Andréia, ela veio para cá e trouxe produtos da marca da Paz para mim. Eu sempre falo para ela foi bem estratégica, sabe? Ela trouxe os produtos, me deu de presente e falou, só faltou dizer assim, usa, depois você me avisa, né? Me fala o que deu, né? E nossa, eu amei os produtos, foi maravilhoso. Pensei assim, eu vou me cadastrar para mim usar, né? Que nem a Lidiane fala, eu não quero vender. Eu tenho que cuidar do pai, eu não quero vender, não quero fazer nada, eu só quero
comprar para ajudar na manutenção, assim, no que eu preciso, né? Da, do colágeno, do azeite, todas essas coisas que eu comprava para meu pai, né? Shampoo, essas coisas que eu comprava, para eu vou começar a usar. Mas quando a vida toda sempre vendi, né? Sempre fui de trabalhar com vendas, eu pensei, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não está sendo fácil, sabe, gente? Não está sendo fácil, porque vai fazer 2 anos que eu tô aqui com o pai e, e a gente, e agora de uns 60, de uns 3, foi começo de maio, que o meu pai caiu e cortou a cabeça. Nem chegou a cair, tipo assim, ele só bateu a cabeça numa cristaleira que eu tenho. E depois disso começou muita complicação na saúde dele, sabe? Mais do que ele já tinha, né? Daí, nesse tempo todo, deu 4 hemorragias nele, deu AVC, deu parada cardíaca. Agora já é a segunda parada cardíaca que deu, faz uns 40 dias. E ele teria que fazer uma cirurgia, mas não tem como fazer, por causa que tá, ele não tem mais força, tipo assim. Se ele fazer cirurgia, ela vai falecer, né? Mas eu entreguei nas mãos de Deus e creio que Deus está na frente de tudo. E tô aí. Eu tenho fé que vou conseguir ainda ser uma diamante, que nem eu falei para a Lid e para a Evelyn, né? A Evelyn é um socorro, porque qualquer coisinha eu grito para ela, ela fica às vezes horas conversando comigo. Depois que me deu AVC, me deu essas porcarias de pandemia também me deu muito forte a Covid. Eu não fiquei muito legal da mente, né? Mas ela tem a maior paciência do mundo. De vez em quando ela fica online ali comigo um tempão, né? Para me ajudar, para me auxiliar nas coisas, né? Que eu não consigo fazer. Mas admiro muito vocês líderes, o Altamir também. Nossa, palavra de força, de incentivo, que Deus continue te usando sempre, né? E eu gostei mais porque cada vez que eu assisto as lives eu sei que Deus se faz presente e eu sempre falo que até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor tem suprido as minhas necessidades, né, em todas as áreas da minha vida e creio que Ele coloca as pessoas certas na hora certa para gente. Não é quando eu quero, não é quando a fulana quer, é quando Deus quer, né? Então eu estou esperando em Deus e eu creio que Deus tem uma grande obra para fazer ainda na minha vida. E a gente vai estar junto ainda nesses resorts aí, que eu fiquei apaixonada mais ainda pela Marca da Paz e por essa equipe abençoada que Deus colocou. E eu agradeço desde já a oportunidade, né? Peço desculpa também, porque eu sou bem emotiva. Não sei se eu falei demais ou se eu falei de menos, mas o que eu gostaria de ter falado, eu falei, e creio que Deus está na frente. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos vocês e força, porque a nossa vida é uma superação mesmo. Se nós crermos, nós vamos longe. Não esqueça que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Tá bom, Tamir? Ô, bênção, viu? Eni, viu? Ai, vamos lá, gente. Gente, isso aqui é café, tá, gente? Isso é café com superação raiz, tá, gente? Isso é café com superação. É difícil a gente. Não é que é difícil, é Deus falando, né? É Deus falando. Às vezes a gente se queixa por coisas que são fúteis. E a gente vê uma baita história desse jeito, uma baita luta desse jeito, desde a infância. É, abuso, violência na infância, abuso, violência na fase adulta. Mas até aqui o Senhor me sustentou em todas as áreas. Até aqui o Senhor me sustentou em todas as áreas. Hoje essa frase de ordem da nossa rede, é o que a Eni ela trouxe para a gente. Até aqui o Senhor me sustentou
em todas as áreas. Aqui já fala tudo, tá, gente? Aqui já fala tudo. Ela está de pé por causa do Senhor, né? Ela tinha tudo para se queixar, para ficar com ódio no coração, para ter rancor da vida, rancor de família, rancor do irmão. E até aqui o Senhor me sustentou. E quando falo o Senhor, gerou o perdão, gerou a bênção. E ela está aí, ajudando, fazendo a parte dela, cumprindo a missão e o propósito dela. Vamos lá. Eni, me fala o nome da sua filha e do seu filho, por favor. O nome da minha filha é Ana Paula Desbecel. E o nome do meu filho é João Henrique Dil Maciel. Henrique. Tá Duas ok. bênçãos na minha vida. Ser muito bonito o seu, tá? É Presente falar de de Deus. filho, a gente abre o semblante. Olha, eu falar do Vitor, olha como é que fica. A gente fica radiante. Isso aí é É, amor, são entendeu? presentes de É Deus. amor. Deus ainda me deu 4 netos abençoados, que são todos levitas na casa do Senhor. São mais. A minha filha prega melhor do que eu. Eu falo para ela, você e os dois, tanto meu filho como a minha filha, são mais pastores do que eu. Eu entrei com o Instituto Teológico, tipo assim, que eu falo, eu fiz a faculdade, vocês fazem a prática, né? Praticam bem mais que eu. Olha, gente, eu acabei de tá voltando em destaque a Eni no vídeo. Só para você ver o semblante dela, que semblante gostoso. Quando ela falou dos filhos e dos netos. Olha, gente, isso é Deus. Isso entra no que ela falou, a frase. Até aqui o Senhor me sustentou. Em meio a dores, a desafio, a choros, a angústia, defamação. O que vocês imaginam, ela passou nessa vida. E agora está com um sorriso lindo, porque ela é grata por tudo. Ela tem uma família linda. Ela tem os filhos na obra, tem ali, tem os netos agora. Até aqui o Senhor nos sustentou. Vou passar um pouco do seu perfil, Eni, que é o que eu faço aqui. Eni, você, as palavras que você mais falou, que isso vai de encontro ao seu perfil. Você falou Deus 5, 10, 15, 20, 25, 27 vezes. Você falou a palavra Deus. Entre pai e mãe ali, ou pai, você falou 5, 10, 15, 20, 24 vezes. Que eu contei, mas você falou muito mais. Depois você falou filhos 5, 10, 15, 17. E você falou muito também a palavra abençoado. Você falou 12 vezes. A abençoada é de bênção, tá, gente? Por mais que a vida dela, desde a infância, é de luta, de violência doméstica, de abuso, ela falou a palavra mais bênção, ela não falou violência. Ela não, abuso, ela falou somente 4 vezes. Sabe o que é isso? Ela entendeu o propósito que Deus ele tem na vida dela. Ela não guardou isso no coração. Ela guardou as bênçãos. Ela falou bênção. Aí tá a chave, tá, gente? Aí tá a chave. Ela falou bênção, abençoada, sua bênção, abençoado 12 vezes. E era para ser o inverso, né? Era para ser o inverso. Eni, você é uma pessoa que tem como fonte de vida, renovo de vida, Deus. É uma pessoa que tem como vida, como porquê e porquê os seus filhos, que você fala muito, e você tem uma referência muito grande nos seus pais, seu pai e sua mãe. E ao mesmo tempo, você é uma pessoa abençoada, mesmo a tantos desertos que você passou. Esse é o seu É, perfil. Você é uma poxa, vitoriosa. eu tenho meu pai como um bebê, né? É o meu bebezão, que tem que Exato. trocar fralda, que tem que cuidar. Às vezes ele confunde Aí eu com a minha mãe, sabe? Hoje e mesmo, bem na hora de começar a live, eu tive que ir lá trocar ele, cuidar, para ele ver se dormia de novo, né? Mas Deus está no controle.
dá tudo certo. E hoje você faz um dos princípios bíblicos mais importantes que tem na palavra, honra pai e mãe. Você Que cuida do seu nem pai. tem muitas irmãs que falam assim, ai, pastora, mas a senhora não prega mais, a senhora não sei o que. Fala, não, agora o meu ministério é cuidar do meu pai. Quando Deus permitir de levar ele, daí eu continuo meu ministério com o povo. Pegar a chave aí, né, gente? O ministério começa em casa, né? A igreja, ela não tá lá, tá? A igreja tá dentro de você, tá? A igreja, ela não tá lá nos blocos, nos tijolos, lá na parede pintada, ela tá dentro de você. O que adianta você estar lá e a igreja não estar em você? Vocês já pegaram as chaves, né? As chaves, né? Essa visão. Tem muita gente que tá dentro da igreja, da parede, mas a igreja não está dentro da pessoa. Até porque se a igreja está dentro da pessoa, ela falou que aí o meu ministério agora é cuidar do meu pai. Estou pegando e honrando o meu pai, porque é princípio bíblico. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Se você tem algo contra seu pai e sua mãe, chegou a hora de se soltar esse perdão, tá, gente? Isso te afasta de muita bênção. Você está perdendo bênção por não tá honrando o princípio bíblico de honrar pai e mãe. Indiferente do que aconteceu. Honra pai e mãe. Pessoal, vamos lá. A Eni, da família Dil, ela teve uma vida de muita luta, de muito desafio, entendeu? E ao mesmo tempo ela veio pegando e superando. Ela teve uma vida de defamação, o que veio através desse irmão, que veio através das pessoas que estão em volta. Vocês têm que começar a pegar esse tipo de chave. E ela falou uma coisa que eu não murmurei. Você sabe o que é isso? Ela deu a segunda face, que foi o que eu falei ontem. Ela não foi para o ataque, ela continuou sendo ação. Ação é pegar e transbordar a benção. Ela não foi reação. Ela poderia ficar pegando e discutindo e brigando com todo mundo, porque o que estavam falando não era de fato o que ela era. Mas ela entendeu que esse mundo você tem que ser ação. Ação é o que sai de você. Não murmurei, não me queixei, não passei a limpo, não fiquei discutindo, não fiquei xingando ninguém, não fiquei achando culpado. Eu continuei o meu trabalhar de Deus, não murmurei. A doença que o ex-marido dela tem, eu conheço muito bem essa doença. Bipolar, eu conheço essa doença. Eu conheço essa doença. Eu vivi essa doença. Às vezes parece, porque tem o lado A, que as pessoas conhecem do dia a dia, e tem o lado B, por isso que é bipolar. E esse lado B é poucas pessoas que vêm, mas as pessoas que vêm ficam assustadas. Eu sei o que ele passou. E não é fácil. Não é fácil. Mas é uma doença. Não é fácil. E hoje Só eu quem está ali sabe. convivo muito bem com meu ex-marido, com a esposa dele, venho na minha casa, a gente se dá muito bem. Até a esposa dele fala assim: eu não vejo você como ex-mulher, eu vejo você como uma serva de Deus. Então isso é muito gratificante, né? Exato. Isso é bênção. Porque você tomou a decisão, decidiu, mas a ação de ser bênção. Decidiu ser a bênção. Você não ficou preso ali naquele cenário que foi um deserto do deserto que tinha no seu grande propósito de vida. Eu também, eu nunca vou me queixar de nada da minha vida. Tudo na minha vida, eu dou amém, glória. Amém, glória. E tá aqui, passei, cresci, evoluí. Para de ficar preso dentro do deserto, dentro das circunstâncias, e começa a usar isso de passagem. Começa a usar isso de aprendizado. Tudo na vida tem um porquê e um propósito, por mais que naquele momento ou nesse momento você não está enxergando. Nada é por acaso nessa vida, não existe o por acaso. Não existe. Deus tem coisas grandes para a sua vida.
Tá aqui a Aini. Gente, a Aini a- adotou uma senhora mais velha como filha dela, porque o propósito dela é de estar pegando e cuidando das pessoas. Ela adotou uma filha, tá? Mais velha que ela, tá? Parece que não fecha a conta, né? Mas isso é as coisas loucas de Deus, tá? Isso é as coisas de Deus. Depois, a filha dela teve uma luta contra um câncer. E ela foi até o fim, junto ali do lado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Na época Não, que ela estava com câncer, eu fiquei de outubro até julho dentro do hospital. Eu morava no hospital, imagino, porque era só eu para imagino. Eu cuidar. já, Peguei Covid lá dentro já. do hospital, quase, quer dizer, ela não morreu de Covid, né? Eu quase morri de Covid, mas ela não. Mas mesmo assim, a gente estava lá juntos e conseguimos passar em frente. Você sabe por que que você não chegou a falecer? Você não morreu, ele? Porque o propósito, a promessa de Deus na sua vida é muito grande. A Mas morte, ela não, ela O Senhor mesmo me falou que não era chegada a minha hora, que eu nem tinha começado a fazer o que Ele quer, então tem mais coisa para frente. Mas o meu o plano dia é chegar a um nível, um patamar bom na empresa, ganhar bastante para poder ajudar bastante. Isso que eu quero. do é, isso é ser próspero. O dia que eu entendi, com 33 anos, eu passei um câncer de cada 10 pessoas que têm o câncer que eu tive, foi passado somente duas salvas, eu falei, se ferrou. De cada 10, 20% é uma taxa de sobrevivência. E quando eu escutei uma palavra que falou que aquele que está marcado pela promessa, a morte, ela não toca, naquele momento que não é o de Deus, foi Jesus. Eu entendi, eu entendi. Eu entendi que eu, indiferente do meu cenário, eu tenho que continuar sendo bênção na vida das pessoas. Indiferente. E é isso que está aqui dentro, gente. Não murmura, não reage. Re- Reação gera reação, briga gera briga, confusão gera confusão, mas existe o oposto. Amor gera amor. A gratidão gera a gratidão, gentileza gera gentileza, bênção gera bênção. É só você ver para qual lado que você está indo. Altamir, eu estou vivendo uma vida que eu não tenho paz. É porque você está plantando fúria. Você não está plantando paz. Começa a falar com Deus, inverte as coisas. Se você está passando, Altamir, a minha vida nada dá certo, é porque você está fazendo tudo do oposto. Começa a fazer as coisas certas. Começa já, acorda cedo e fala: eu não vou reclamar de nada, Senhor. Nada vai me tirar a minha paz que o Senhor me deu mais um dia, mais uma dádiva de eu poder respirar, a dádiva da vida. E continua. Você vai ver que quando você para de se queixar, de murmurar, de reclamar, de apontar, de defamar, você começa a estar colhendo o oposto. Começa a falar de amor para vocês verem, gente. Começa a chegar nos lugares com um sorriso no rosto. Começa a falar mais de Deus. Começa a falar mais de bênção. É ação. E toda ação, isso é física. Toda ação que sai de você, ação, gera reação de acordo com a ação. Altamiro, o que você está querendo dizer? Toda ação que sai da minha boca, das minhas atitudes, de coisas boas, eu colho as coisas boas. Sabe qual é a maior chave da ação de mudança de vida? Você tem que pegar essa chave. A maior palavra, a maior ação, a maior atitude da ação geradora de mudança de vida se chama Deus. Começa a falar mais de Deus. Começa a falar mais de bênção.
Mas, Altamira, a vida é difícil, sim. Olha a vida da Inês. Gente, violência doméstica, abuso sexual marca a pessoa a vida toda, muito, ainda mais uma criança. Mas ela decidiu ser um canal de bênção. Ela falou só 4 vezes essa palavra. Ela falou a palavra que ela mais falou foi Deus. Foi Deus que saiu da boca dela. Ela não falou de vingança, disso, aquilo. E olha para vocês verem essa parte. Ele me pediu perdão. Top, né? Altamira, é que eu estou esperando o fulano ele me pedir perdão. Ele me pedir perdão, mas quem tomou a ação foi ela. E ela foi conversar. Ela. Não foi ele que veio pedir perdão. Ela foi. E você sabe o que ela falou no final? A pessoa que foi machucada, vítima, eu também pedi perdão. Gente, isso aqui é lindo. Isso aqui é de você ficar pensando 5 dias. Como é que eu sou abusado? Como é que eu sou deformado? Isso tudo. E eu também peço perdão. Isso mostra o estágio de proximidade com Deus. Ela pegou e procurou, ele me pediu perdão e eu pedi perdão. Sabe o que é isso? É dar a segunda face. Deixa eu terminar a gravação. Mas hoje ela vive um estágio de paz. Graças a Deus. Eu fiz a ação. A ação gerou um perdão. E o perdão gerou o meu perdão também. Sabe o que isso traz, gente? Uma vida abençoada. Não guarde rancor e mágoa de ti ninguém. Não guarda. Aí, ó. E tá o filho dele aqui, né? O Flávio Leandro. Deixa eu terminar de gravar. Fala, aqui, Deus. Tá terminando. Ninguém sabia disso, tá? Exato. Por que você está falando isso, Altamir? Gente, começa a ser ação. Eu sempre falo, a maior chave da inteligência emocional é você ser ação. A gente vive no mundo de autodefesa, a gente vive no mundo de só se defender, nós vivemos no mundo